Gente, vamos lá. Vamos tentar primeiro trazer o que as pessoas entendem e veem lá, que é possível que se passe em disciplinas de fisiologia do exercício, considerando graduação e até mesmo pós-graduação. E vamos ver o que a gente precisa realmente interpretar, o que nos é passado, o que é verdade, o que não é. Tá? Gente, o que eu estou trazendo para vocês aqui no lado esquerdo da tela? Eu estou trazendo nada mais, nada menos do que a via glicolítica, a via da glicólise anaeróbia. A via glicolítica, tá? Tenho certeza que todo mundo também conhece, tem como função pegar a molécula de glicose, né, C6H12O6, e extrair a energia dessa molécula de glicose e aprisionar essa energia lá na minha molécula de ATP. Basicamente é isso. Né? Ou seja, não tem nada demais, nada que todo mundo aqui já não saiba. Né? Pois bem, o que nos é dito com relação, quando a gente começa até a pegar livros de fisiologia mesmo, pegar o último CatCat, que é de 2013, que, né, inclusive esse aqui tem relação com está lá na última edição, e eu peguei essa figura porque eu gosto dessa figura, mas a gente tem muito mais coisas para a gente discutir nessas figuras, do que apenas o que está lá no livro, por exemplo, do CatCat, que sem dúvida é um dos maiores tratados de fisiologia do exercício, eu recomendo para todo mundo. Mas o conhecimento que está sendo tratado se refere principalmente àquilo que está mais bem estabelecido na literatura. E estudos bioquímicos, já aí há mais de 10, 15 anos, mostram que existe a gente tem que ter uma interpretação um pouco diferente de algumas coisas que estão sendo passadas, inclusive em tratados de fisiologia. Não é? Bom, se a gente pegar essa figura lá do CatCat, essa figura está me mostrando o quê? Está me mostrando nada mais do que a via glicolítica, que tem como objetivo pegar a glicose, extrair da glicose a sua energia e formar compostos, dentre eles o próprio ATP, para ser utilizado. Tem como objetivo, então, pegar a energia da glicose, botar lá no ATP, e esse ATP vai ser utilizado, então, para as funções celulares dependentes de energia. Ok, até aí, né, tá dentro do que a gente viu lá no início, né, nos primeiros slides que eu trouxe para vocês. O que nos é passado? Né? A via glicolítica não tem, né, nada de, digamos assim, não tem nada de novo para trazer com relação à via glicolítica, mas tem alguns pontos com relação aos produtos finais da glicólise que eu quero discutir com vocês, e principalmente da conversa da via glicolítica com sistemas aeróbios de recinto de ATP. Bom, o que a gente sabe? A glicólise tem como função, uma das funções, e não é a principal função da glicólise, é justamente, então, pegar e formar ATP a partir da energia química que está contida lá na molécula de glicose. Então, assim, é uma via com em torno de 9 a 10 reações enzimáticas, dependendo do produto final, que tem como um dos produtos finais o ATP, diretamente, uma pequena quantidade, e o piruvato. Ok, o piruvato, a gente sabe que o piruvato tem uma função clara, que é ser enviado lá para a mitocôndria para ser utilizado nas vias aeróbias para recintos de ATP. Não é? Pois bem, a questão é, a via glicolítica, obrigatoriamente, precisa de um estímulo para que ela tenha um aumento da sua velocidade de reações. Esse estímulo é justamente a redução daquela relação que eu trouxe para vocês lá no início. Ou seja, a relação ATP a ADP. Ou seja, se eu tiver uma redução dessa relação ATP-ADP, eu automaticamente estou dando um estímulo direto para o aumento da velocidade da glicólise anaeróbia. A questão é, se eu pensar no produto final da glicólise anaeróbia, não é? Sem passar por um maior detalhamento, eu tenho, então, o meu piruvato. O piruvato vai ser utilizado lá pelo ciclo de Krebs, formando acetil-CoA, e vai ter como objetivo dar continuidade a esse processo, agora lá voltado para as vias aeróbias, de recintos de ATP. Então, eu tenho uma formação muito rápida de ATP em resposta à glicólise, porque a glicólise é uma via extremamente rápida, só não é mais rápida que a via da creatina fosfato. Não é? Então, assim, quanto maior for a alteração dessa relação ATP e ADP,
maior vai ser a ativação da glicólise anaeróbia. A glicólise anaeróbia tem mais um produto de formação ao longo da sua via, lá quando chega na segunda fase da glicose, lá na via, na conversão de gliceraldeído 3-fosfato para 1,3 de fosfoglicerato. Essa fase, lá quando chega na segunda fase da glicólise anaeróbia, tem um subproduto, que é formado a partir daquela reação que é catalisada lá pela gliceraldeído deshidrogenase. O que acontece? Essa reação tem como subproduto o chamado NADH. Estou passando com a minha mãozinha. Tá? O NADH, ele é necessário, ou melhor, ele é o resultado deste processo, desta etapa bioquímica, que para acontecer precisa do NAD liberado, livre. Livre para quê? Para aceitar hidrogênios. O NAD, ou a nicotinamida adenina de nucleotídeo, é essencial por quê? Porque se eu pegar aquelas 10 vias da glicólise, cada etapa da glicólise é um processo bioquímico. E quando a gente chega na segunda fase da glicólise, lá na primeira reação, é necessário que eu tenha o meu NAD liberado, sem hidrogênios, justamente para aceitar os hidrogênios que são eliminados no processo, tá? Para que a via tenha continuidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu não tiver NAD disponível, não vamos entrar em maiores detalhes, mas se eu não tiver NAD disponível para aceitar esses hidrogênios, a via não vai ter continuidade. Então, o que acontece? Esse NAD tem que estar constantemente sendo reciclado. Ou seja, eu pego o NAD, utilizo para que a via tenha continuidade, não é? E esse NADH resultante, ele pode ser enviado lá para as vias aeróbias, onde ele vai ser utilizado, juntamente com o piruvato, né, em vias diferentes, mas lá nas vias aeróbias, ou pode acontecer um outro processo. Caso a quantidade de NADH produzida pelo, digamos assim, um exercício com aumento progressivo de intensidade, quanto maior a intensidade, maior a demanda por ATP. Quanto maior a demanda por ATP, maior a produção dos seus subprodutos. Neste caso, o NADH. Bom, o NADH e o piruvato, a gente já viu que vão lá para as vias aeróbias, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, não é? Então, eu posso assumir que, se eu estou aumentando a minha demanda metabólica, proporcionalmente ao aumento de demanda metabólica, eu vou ter o quê? Um aumento na produção de piruvato e de NADH. A questão é, se todo o piruvato e o NADH que estão sendo produzidos forem bem utilizados lá nas minhas vias aeróbias, eu praticamente não tenho grandes acúmulos desses substratos aqui, desses subprodutos no meu citoplasma da célula, não é? A questão é, em um exercício com aumento progressivo de cargas, proporcionalmente vai aumentar os subprodutos. A questão é, as vias aeróbias têm uma função diretamente acoplada às minhas vias anaeróbias. Ou seja, o piruvato vai para ciclo de Krebs. Não é? O piruvato vai para o ciclo de Krebs, forma acetil-CoA, ou melhor, forma acetil-CoA e entra no ciclo de Krebs. Não é? O NADH tem que ser ressintetizado, ou seja, tem que ser reciclado em NAD sem hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Existe uma via lá na minha mitocôndria, uma via dependente de oxigênio, chamada de cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons, para ressintetizar grandes quantidades de ATP, não é? E atender a demanda celular, a minha cadeia de transporte de elétrons pega esse NADH, juntamente com outro composto chamado de FADH, que é produzido no ciclo de Krebs, e utiliza como agentes redutores para ressíntese de ATP lá na membrana mitocondrial interna. Então, o que acontece? A via da cadeia de transporte de elétrons é dependente de oxigênio. Não é? Por isso que é uma via oxidativa de ressíntese de ATP. Então, assim, na verdade, essa via oxidativa, ela me faz dois serviços, digamos assim. Tem dois trabalhos que ela presta para as células. Uma delas, obviamente, é ressintetizar ATP. Mas, ao mesmo tempo que ressintetiza ATP, ela também recicla esse NAD
que está sendo utilizado aqui, ó, tá vendo? Ó, o NAD entrando na cadeia de transporte de elétrons. Pois bem, a via de transporte de elétrons ressintetiza esse meu NAD, recicla o NAD, digamos assim, e esse NAD vai ser novamente enviado para o citoplasma para ser utilizado para uma série de funções celulares, dentre elas, para a continuidade da glicólise anaeróbica. Então, reparem que, por que eu trouxe esse panorama, essa revisão de bioenergética? O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que, quanto maior for a demanda sobre a glicólise anaeróbia, maior vai ser a minha demanda sobre as vias oxidativas. E quando eu penso no princípio fisiológico bioquímico para o treinamento de alta intensidade, intervalado, intermitente ou contínuo, eu tenho que ter isso aqui em mente. Por quê? Porque eu sobrecarregar os meus sistemas anaeróbios implica bioquimicamente sobrecarregar os meus sistemas aeróbios. Isso? E às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes as pessoas ainda pensam que estou fazendo um exercício anaeróbio, agora eu vou fazer um exercício aeróbio. Coisas segmentadas. Não é o que acontece. Pelo contrário, quanto mais eu sobrecarrego um, mais eu sobrecarrego o outro. E esse é um princípio fisiológico para o treinamento de alta intensidade. Ou seja, a demanda imposta pelos sistemas aeróbios, com base em um treinamento anaeróbio de alta intensidade, sprint, por exemplo, isso obrigatoriamente eu estou treinando anaerobicamente, predominantemente anaerobicamente, vamos usar termos corretos, não é? E automaticamente eu estou sobrecarregando sistemas aeróbios. É por isso que se faz treinamento de alta intensidade, não é? Fazer treinamento de alta intensidade pensando em aumentar a potência aeróbia tem essa conversa que eu estou mostrando aqui para vocês como princípio básico. Ok, até aí, tudo bem.